Fala, cambada do céu, tudo bem com vocês? Eu sou Peri Andrade, isso aqui é outro Musicalize Indica e hoje para poder falar do último disco de inéditas da Bike, Quarto Templo. Então, sem mais delongas, vamos pro programinha. Foi. Pois é, cambada, a Bike, banda paulista extremamente prolífera, está de volta com o seu quarto disco de inéditas, Quarto Templo, que a ideia do disco é se basear em ideias que rodeiam o número 4. 4, por exemplo, é o número de anos em que o grupo ele tá em atividade. E também a quantidade de partes em que as faixas do disco foram sendo liberados nas plataformas de streaming, já que foram 8 faixas divididas em 4 lançamentos. E a ideia inicial surgiu da intenção do Diego Xavier e do Julito Cavalcante de falar sobre os 4 elementos da natureza: fogo, ar, terra, água. E conforme as composições meio que foram nascendo, eles começaram a cada vez mais brincar com o significado que dá para você encaixar em outros quartos, por exemplo. As 4 estações, os 4 pontos cardeais, um quarto de doce. Lembrando que tanto o nome da banda quanto do seu primeiro disco, 1943, foram inspirados no cientista suíço Albert Hofmann, o cara que simplesmente somente descobriu o LSD. E abril de 43 foi o ano da descoberta em si. E ela se deu, inclusive, quando ele acidentalmente absorveu uma quantidade, digamos, considerável da substância através dos seus dedos, que ele estava fazendo um experimento e tudo. Ele, passando meio que mal, foi voltar para casa de bicicleta, daí o nome, e aí começou a ter as mais diversas e pirantes alucinações. E daí ele descobriu que tinha alguma coisa diferente no que ele estava testando, e nós temos a Bike. Ou seja, as mais diversas influências e viagens psicodélicas continuam a permear o som da banda aqui nesse álbum, e eles definitivamente são um dos grandes expoentes desse novo rock brasileiro psicodélico que conta com bandas ainda como talvez a mais famosa de todas, Bugarins, Trem Fantasma, Marrakech, Supercordas, Catavento. Quarto Templo, ele foi um disco produzido por 2 renomados produtores: Apollo 9, que já trabalhou com nomes como Plant Ramp, Otto, Rita Lee, e Renato Cohen, lendário DJ e produtor paulista, responsável pela faixa Pontapé, que foi o primeiro hit de techno brasileiro a ser tocado nas mais diversas pistas ao redor do mundo. E depois de ouvir diversas vezes o trabalho, a impressão que eu tenho, a influência e importância que cada um desses 2 produtores teve para o registro foi o seguinte: o Apollo 9, ele dá um toque, eu acho que mais intenso e talvez até político para o disco, mesmo que ele ainda continue soando muito vintage. Enquanto o Renato vem justamente para dar, acho que, uma abrangência, um respaldo maior ao lado mais eletro da banda. Vide aqui, eu acho que o maior uso de ruídos e de intervenções eletrônicas, por exemplo. Nesse disco, em vários pontos, é perceptível os floreios que eles vão indo, que vão caminhando para um lado mais krautrock, que era o rock feito na Alemanha entre o final dos anos 60 e o começo dos 70, e que juntava psicodélico, minimalismo, eletrônico, experimental, jazz e por aí vai. Sonoramente, eu acho que ele é um álbum que ele trafega pelo tom, eu acho que é mais robusto do Pound que ele apresentou no último disco deles, o Tasmania. Passa, eu acho que pelas meio que colagens sonoras que o Bugarins fez em Lá Vem a Morte. Passando pelo toque, eu acho que mais garageiro e talvez até um pouco mais fritador que o Tame Impala apresentou no seu primeiro trabalho, o Inner Speaker, ou grandes momentos do Ty Segall, e isso aliado a batidas que soam muito pulsantes e que não fariam feio em nenhuma pista de dança. Além de que, quando eu digo que ele tem momentos mais raivosos, mais políticos, talvez até mais pesados que a obra apresenta, parece ser uma mistura do que o King Gizzard constrói ao emular bandas como Black Sabbath, ou aquela sonoridade daquela época dos anos 70, junto a uma coisa mais rústica e suja do último disco do The Voids, a banda capitaneada pelo Julian Casablanca. Em comparação ao seu disco anterior, o The Shamanic Majesty's Third Request, ele foge um pouco, eu acho, das ambientações mais etéreas e semiacústicas que eram apresentadas naquele trabalho, ao mesmo tempo que não se afasta
completamente delas. Porque quando elas aparecem aqui nesse disco, elas funcionam como, acho que, momentos de respiro, talvez até reinterpretação das mesmas ideias que foram apresentadas naquele terceiro trabalho. Nesse sentido, inclusive, o Quarto Templo, ele soa como se a banda estivesse sempre acrescentando e testando tanto novos ingredientes, quanto novas formas de preparos a uma, digamos, já deliciosa, cabulosa e viajante receita que a Baek vem aperfeiçoando ano após ano. E aí eu vou deixar aqui 4 músicas que eu acho que são baita destaques desse trabalho: a abertura Divinorum, a porradíssima Boca do Sol, a mais transcendental Velho Caminho das Nuvens Brancas e Olho d'Água Grande, com uma batida mais pulsante, mais dançante, tudo. Então foi isso, foi outra indicação Baek, Quarto Templo, baita trabalho, dei uma chance. Se você nunca conheceu o Baek, vai ouvir essa banda, puta representante do rock psicodélico brasileiro. Essa foi outra indicaçãozinha. Se você curtiu, não se esquece de comentar, de se inscrever, de assinar o canal, botando a vinhetinha pra saber quando tem vídeo novo e compartilha com os amiguinhos, tá bom? Foi isso, esse foi outro vídeo, aquele beijo, aquele abraço, aquele tchau, fui!